Olá, boa noite. Cassiano Bittencourt pelo Perguntas de Estrategista on Demand. Para quem não sabe, Estrategista on Demand é o canal de consultoria contínua que eu tenho com meus clientes, onde eu respondo as dúvidas deles e tiro questionamentos. Hoje eu vou falar sobre uma questão que tem me perguntado bastante essa semana, especialmente aí com a oscilação das ações, oscilações fortes aí das ações ligadas a cannabis na Bolsa dos Estados Unidos e em outras bolsas pelo mundo. Alguns jornais e publicações têm levantado a bola de que talvez seja uma bolha e tem rolado um comparativo com Bitcoin e com outras cryptocurrencies e justamente isso que a galera tem me questionado, se de fato é uma bolha ou se o mercado de cannabis que está aí sendo regulamentado em vários países, se de fato aquilo ali é promissor e tem um futuro. Primeiramente, assim, para diferenciar o básico de Bitcoin para o cannabis, para o mercado de cannabis, né, especialmente farmacêutico, a gente tem que no Bitcoin você não tem aí, como tem no mercado de cannabis, um consumidor definido e um propósito claro para aquilo. Então é muito mais uma questão, pelo menos eu vejo dessa forma, né? A cryptocurrency muito mais como uma questão de curiosidade, de especulação, do que o mercado de cannabis, onde você tem um uso farmacêutico, que eu vou explicar mais a fundo daqui a pouco, muito mais definido e com o consumidor já esperando esse tipo de alternativa ao que a gente tem hoje como tratamento. E além disso, você tem barreiras de entrada, tanto através de licença necessária para conseguir operar no mercado de cannabis, quanto barreiras de investimento. Você não consegue desenvolver um medicamento sem um investimento pesado em pesquisa e desenvolvimento, ao contrário das cryptocurrencies, onde você basicamente tem virtualmente qualquer um aí com a possibilidade de desenvolver uma moeda daquela, um algoritmo, e lançar aí um ICO, um Initial Coin Offering, que seria meio que a abertura dessa moeda para o público em geral. Tendo isso em vista, o que eu tenho visto bastante assim que tem definido aí para entrar mais nesse mercado de cannabis, né? Ele basicamente está se dividindo entre o farmacêutico e o recreativo. O farmacêutico é o que a gente vê mais promissor aí, porque esses remédios já têm sido utilizados, a cannabis já tem sido utilizada de certa forma e com um bom resultado para tratamento de PTSD, que é o Post-Traumatic Stress Disorder, muito comum nas pessoas de origem militar, que acabam indo para a zona de confronto, ou guerra ou coisa do gênero. Então tem sido um tratamento que tem resolvido bastante para esse tipo de paciente. Para tratamento de depressão, e aqui no Brasil, inclusive, a gente teve uso pediátrico disso relatado um tempo atrás, com crianças que não conseguiam manter aí, tinham muitas convulsões ao dia e com o uso desse remédio com base em cannabis tiveram aí uma redução drástica nessa quantidade de convulsões, e especialmente com o tratamento de dor crônica. Nos Estados Unidos a gente está tendo aí uma epidemia de uso de opioide, que é o remédio utilizado para esse tipo de tratamento, quando você tem uma dor que simplesmente não para e é constante. E a gente tem visto aí resultados positivos no uso de produtos à base de cannabis para esse tipo de tratamento. Esse é um ponto especial, por quê? Porque com a guerra contra o uso de opioides que está acontecendo forte nos Estados Unidos, isso tende a empurrar a questão jurídica de aprovação ou não de remédios com base em cannabis positivamente. Por quê? Porque você acaba tendo que lutar contra esse outro tipo de tratamento, que é muito aditivo, causa vício com muita facilidade e tem um trade-off aí de custo-benefício com o corpo que é muito pesado, buscando alternativa. E uma alternativa que tem sido vista de forma eficiente é justamente esses remédios com base em cannabis. Tendo isso em vista, qual é o outro fator que eu vejo como positivo? A gente tem um movimento mundial de aprovação, de descriminalização do uso dessa substância em remédios e inclusive para uso recreativo. Esse movimento mundial aí acaba fazendo com que os primeiros a chegarem no mercado tenham aí um benefício muito grande, caso essas leis venham a ser aprovadas. Então, esse aí é mais um ponto
que eu vejo como fortalecedor da existência de fato de um mercado ali e não de uma bolha especulativa. Além disso, como a gente já vê aí uma quantidade considerável de usuários desse tipo de substância no mundo, você já tem um mercado formado que estaria pronto para receber isso virtualmente pela primeira vez de uma forma legal. Então, os primeiros a chegarem ao mercado novamente aí têm o benefício de já ter um mercado construído, não ter a dificuldade de ter que educar o consumidor no uso da substância, o que seria positivo para o crescimento de venda e reduziria aí o custo necessário para fazer o marketing desse tipo de substância. Então, esses fatores fazem com que o quê? Com que isso seja, de certa forma, um mercado já formado, pura e simplesmente esperando ter aí os players participando dele e oferindo lucro com essa participação. Qual é o risco? Que daí é um risco bem semelhante com o que a gente tem com o Bitcoin. O risco que a gente tem é basicamente legislativo, tá? Então, a gente vê, especialmente nos Estados Unidos, que é um mercado consumidor que agora está começando a virar, mas que basicamente tem tido as leis aprovadas na esfera estadual e a esfera federal continua ainda resistindo. A gente tem visto aí o Jeff Sessions, que é o Attorney General, que tem aí costumes bem conservadores, lutando fortemente contra esse tipo de aprovação. Então, o risco que a gente tem hoje em dia, que a gente vê hoje em dia para esse mercado, em todos os lugares no qual ele está presente, é basicamente um risco de você ter ou o judiciário travando ou o próprio legislativo não passando as medidas necessárias para que isso seja aprovado. Tendo isso em vista, eu acho que ficou explicado aí o porquê que eu não vejo como bolha. De fato, você tem um mercado lá, você tem uma indústria a ser desenvolvida. Essa indústria é alternativa a outras indústrias, como a de opioide, que são muito mais nocivas e muitas vezes não trazem o mesmo tipo de resultado. E você tem um mercado positivo aí para ser desenvolvido por essas ações. A gente tem visto, essa semana foi bem volátil para o mercado. Eu vejo com bons olhos, mas para um médio e longo prazo, porque a gente ainda vai depender muito aí do entendimento de como é que vai ser lidado, de como é que vai ser levado essa questão do estigma que a cannabis carrega com ela e o quanto isso vai ser relevado ou não para que a gente tenha aí a aprovação legislativa disso no futuro e que o judiciário não venha travando esse tipo de plano, especialmente no mercado americano e canadense. Tá ok? Por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pesar a bolsa opera com um mero detalhe. Tchau!